Olá a todos, meu nome é Luiz Carlos e essa apresentação é referente à atividade seminário da matéria Linguagem de Programação ministrada pelo professor Andrei no curso de Engenharia da Computação do Cefet-MG. A apresentação da minha dupla será sobre a linguagem de programação Perl e os alunos, como dito aqui, sou eu e o Renan. Aqui encontra-se a divisão da apresentação, o sumário. Começaremos com a introdução, seguida da motivação, as características da linguagem, exemplos, conclusão e, para finalizar, a bibliografia, nossa fonte onde coletamos os dados para o seminário. Durante a apresentação vai alternar entre eu e o Renan, onde eu vou aparecer em vídeo e o Renan unicamente em áudio. A linguagem Perl foi criada pelo estadunidense Larry Wall. Inicialmente, essa linguagem de programação, ela possuía a função de produzir relatórios a partir de diversos arquivos de texto que possuíam referências cruzadas. Referência cruzada é toda a informação que pode aparecer num texto e equivale a um outro documento. É meio que um sistema de sinalização que permite o leitor encontrar uma informação específica e mais ampla. A sigla Perl vem do inglês e significa Practical Extraction and Reporting Language, que traduzindo para o português significa prática de extração de relatórios. Sabendo disso, é possível identificar que o seu desenvolvimento foi realizado com o objetivo de gerar relatórios e manipular diversos arquivos de texto. No entanto, com o passar dos anos, a linguagem expandiu-se, tendo aplicações em múltiplas tarefas, desde a administração de sistemas Linux até o desenvolvimento de sites com o desenvolvimento web. Essa linguagem de programação ela é capaz de localizar expressões específicas em grandes arquivos textuais e extrair as informações necessárias destes arquivos. É importante ressaltar que, com o passar do tempo, surgiram novas versões dessa linguagem, e isso fez com que as possibilidades de utilização aumentassem, de modo que essa linguagem é aplicada ao desenvolvimento web, porque ela consegue automatizar tarefas em servidores, gerar elementos textuais e visuais e organizar os diretórios. Por isso, ela é muito comum aplicada na criação de sites, programação de interface e desenvolvimento de programas e em tarefas administrativas do sistema. Ela pode ser utilizada tanto por aqueles que desejam realizar extrações textuais e produzir relatórios baseados nessas informações que foram coletadas anteriormente, quanto por indivíduos que estão aplicados ao desenvolvimento web, porque ela possui a capacidade de possuir funcionalidades que auxiliam essa função. A linguagem Perl foi desenvolvida em 1987 com o objetivo de facilitar a manipulação de texto. O seu desenvolvedor, o Larry Wall, ele trabalhava na NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Como que ele decidiu criar essa linguagem? Ele estava gerenciando a configuração de um link entre redes encriptadas. Aí ele teve que lidar com uma grande quantidade de dados textuais com informação que não faziam muito sentido espalhadas por um texto. Assim, ele percebeu que podia desenvolver uma linguagem capaz de navegar por esses arquivos, encontrar somente as informações úteis presentes nesses arquivos e produzir os relatórios com as informações necessárias. Em relação às características da linguagem, por ser dinâmico e flexível, o Perl suporta práticas de programação procedural, de programação orientada a objetos e de programação funcional. E ela é uma linguagem de programação dinâmica interpretada de alto nível. É importante alertar que o Perl representa um grupo de linguagens de programação, principalmente nas suas versões 5 e 6, e sendo que na prática ocorrem atualizações individuais em cada uma dessas versões. Ele é uma linguagem de código aberto e gratuito, ou seja, open source, e ela possui ferramentas poderosas para processamento de texto, o que acaba tornando ideal para quem trabalha com HTML, XML e todas as outras linguagens de marcação. Além disso, a linguagem possui um aspecto positivo em relação à portabilidade, porque esses programas são capazes de ser executados em diferentes sistemas operacionais, como Linux, Mac, Windows e entre outros. O Perl também é usado para projetos de missão crítica nos setores públicos e privado. Esses projetos de missão crítica são projetos em que todo o sistema tecnológico é meio que indispensável para o serviço, para que a empresa continue funcionando. E sendo que, se ocorrer algum problema, pode implicar na paralisação do negócio ou na perda de dados muito importantes. E uma curiosidade que a gente acha interessante de trazer para o seminário é que o símbolo da linguagem Perl é um camelo. Mas esse símbolo não foi escolhido pelo criador da linguagem, pelo Larry Wall. Foi escolhido pela editora Oriel, que essa editora ela tinha o costume de lançar livros de programação e para cada linguagem de programação que ela lançava um livro, ela colocava um animal na capa. O camelo foi escolhido pela editora e acabou com que o Larry Wall gostou do camelo ter sido escolhido, porque segundo o próprio Larry Wall, o camelo seria um animal que representasse bem a linguagem. Por quê? Porque ele disse que o camelo com poucos goles d'água consegue atravessar um deserto. E fazendo analogia com a linguagem que desenvolvida por ele, é que com poucos recursos, o Perl é capaz de fazer coisas muito poderosas. Bem, agora ele continua falando um pouco sobre as características da linguagem, especificamente sobre as vantagens e desvantagens da Perl, que, como qualquer linguagem, ela é construída com um objetivo, como já foi falado até agora. Assim sendo, ela tem seus pontos altos e seus pontos baixos, fortes e fracos, dos quais ela, como qualquer outra linguagem, possui devido à sua especificidade, as funções a qual ela tem que trabalhar. No caso de vantagem da Perl, temos que ela é parecida com a linguagem da Shell,
ela segue uma abordagem tradicional para funções e loops. É uma linguagem de programação extremamente poderosa, extremamente versátil e possuindo múltiplos, diversos propósitos, como já foi falado. É uma linguagem antiga, né? 36 anos desde sua criação, ou seja, bem madura, pode ser imperativa, procedural, funcional, orientada a objeto, dependendo do objetivo, como dito, múltiplas funções. E agora falando das desvantagens, tem muitas maneiras de obter o mesmo resultado, o que significa um código ilegível, que por sua vez significa um código desarrumado. Como linguagem de script, é mais lenta para várias tarefas. Implementada a objeto não é bem. Na implementação a objeto ela não é bem implementada também. Problemas aparecem quando os códigos são muito extensos também. Ela não tem um interpretador para o shell, embora se pareça, né? Como dito, uma das vantagens pareça com o shell. As bibliotecas são mal feitas e o tratamento para argumento é ruim. Ou seja, pontos fortes e fracos. E agora falando também um pouco do mercado atual, a Perl, mesmo sendo uma linguagem antiga, menos relevante do que algumas outras linguagens atuais, ela está longe de ser uma linguagem morta e continua sendo relevante para engenheiros e cientistas da computação no mundo inteiro. É uma linguagem usada como base de produção para muitas empresas, para tarefas tão diversas quanto desenvolvimento web, acesso a bancos de dados, análise de log, rastreamento de web, etc. É um componente central, né, para a maioria dos sistemas semelhantes ao Unix, inclusive. A Perl é perfeitamente capaz de acompanhar as tendências modernas. Ela é uma linguagem que conseguiu se adaptar, conseguiu evoluir. O código que escrevemos hoje para a linguagem não é o mesmo que é escrito há 2 décadas atrás, por exemplo. Ela continua evoluindo, continua se adaptando ao mercado atual. Outras línguas, né, influenciaram a linguagem à medida que ela se desenvolveu e é esperado que evolua ainda mais. Inclusive, já foi anunciado o Perl 7, né, que como já foi dito aqui, a gente tem o 5 e o 6, e o 7 já está em produção de desenvolvimento. Que cessará a confusão que nós temos, né, entre Haku e Perl, trazendo para frente as melhores práticas modernas do Perl, ou seja, uma linguagem que vai continuar aí pelos próximos anos, forte. Agora iremos apresentar alguns exemplos, né, demonstrando a especificidade da Perl comparada às outras linguagens em seu código. Aqui já começa com um comparativo, né, entre a Perl e a Python para verificar se o número é ou não é primo. Como a gente pode ver aqui, uma das diferenças mais notáveis é o uso do cifrão, né, para indicar o tipo de data da variável, o tipo de dado da variável. O Hello World clássico das linguagens em Perl é realizado através da palavra reservada print. E aí a gente abre aspas e escreve o que deseja ser impresso. Aí a gente também coloca o /n para realizar a quebra de linha, fecha as aspas e seguido de um ponto e vírgula. Eu achei interessante nessa linguagem que não tem a necessidade de uma função main para que o programa se inicie, para dar início às instruções. Basta dar as instruções pelo script que estiver escrevendo e ao executar e compilar o programa, a mensagem será impressa na tela sem a necessidade de uma função main. Uma funcionalidade interessante que a gente achou válido trazer para o seminário e mostrar é o comando until. A gente fez esse programinha aqui em Perl utilizando esse comando que calcula a tabuada do DES. Aí a gente tem 2 variáveis que recebem DES e 1 como valor, e o comando until, ele verifica a condição entre parênteses. E enquanto essa condição for falsa, vai executar os comandos que estão entre as chaves. Esse código é interessante porque ele está utilizando o comando until, e esse comando tem um comportamento parecido com o while, que é presente em muitas linguagens de programação. Mas ao contrário do while, o until ele avalia até quando a condição continua sendo falsa. E isso que é diferente dele. A sintaxe do comando until em Perl, ela é dada por a palavra reservada until, aí abre parênteses a condição que deve ser inicialmente falsa para que o until ocorra, abre chave, os comandos e fecha as chaves. Ou seja, os comandos vão fazer alguma coisa que podem alterar alguma variável, alguma coisa presente nessa condição. E enquanto a condição for falsa, enquanto ela continuar sendo falsa, os comandos executam. É bem semelhante ao while, só muda essa parte de enquanto o while trata se a condição continua sendo verdadeira, o until trata se ela continua sendo falsa. Uma outra funcionalidade interessante de Perl que a gente achou interessante trazer para o seminário é a variável especial $_. Em Perl, todas as variáveis são iniciadas com $, em seguida seu nome. Nesse programa que a gente utiliza a variável $_, ela recebe inicialmente a string hoje é domingo. Em seguida tem uma estrutura condicional que verifica que se nessa variável ocorre a presença sequencial dos caracteres DOM. Caso tenha, printa que amanhã é segunda, e caso não tenha, printa que hoje não é domingo. Essa variável $_ ela se torna interessante para a linguagem Perl, pois por essa ser uma linguagem utilizada para processamento de texto, pode ter relevância em busca de padrões e pesquisa de palavras ou sentenças. Essa variável também é utilizada como uma variável padrão para aceitar a entrada e para realizar a pesquisa de outros padrões e pode ser omitida, como é o caso desse if, que não foi necessário declarar ela dentro dessa condição. Por ser uma variável padrão da linguagem, ocorre que quando ocorre a omissão, significa que está sendo ela quem está sendo avaliada. Agora falando sobre uma característica da Perl, são as funções declaradas como subrotina. Basicamente, uma subrotina ou função Perl é um grupo de declarações que juntas executam uma tarefa. Você pode dividir seu código em subrrotinas separadas, como você pode dividir seu código entre diferentes subrrotinas, e depende de você, né? Mas logicamente a divisão geralmente
para que cada função execute uma tarefa especificada. Eu uso os termos subrirotina, método e função de forma intercambiável. Em vez de declarar parâmetros em parênteses, como a maioria das outras linguagens, qualquer argumento passado para funções pode ser acessado através do arroba underline, como a gente pode ver aqui nesse programa, a imagem desse programa. Você pode passar vários argumentos para uma subrotina, como qualquer outra linguagem de programação, e eles podem ser acessados dentro da função usando a matriz especial arroba underline. Assim, o primeiro argumento para a função está nesse cifrão, e o segundo está nesse outro cifrão aí representado na imagem, e assim por diante. Você pode passar matrizes e hash como argumentos, como qualquer escalar, mas passar mais de uma matriz ou hash normalmente faz com que percam suas identidades separadas. Portanto, são utilizadas referências que são usadas para passar qualquer matriz ou hash, sintetizando o código e o otimizando. Agora falando de mais uma característica muito interessante da Perl, e não exclusiva dela, mas presente em algumas certas linguagens, é a autovivificação. O que é? Ela é um método que elimina muitos códigos ao inicializar estruturas de dados profundas. O que seria isso? Bem, como o nome já diz, como a palavra já diz, a autovivificação vem de vivificar, que significa trazer à vida. E na linguagem Perl, a autovivificação é a criação automática de novas matrizes e hashes conforme necessário, sempre que o valor indefinido for desreferenciado. Em síntese, resumindo, a autovivificação é um recurso, né, no qual se faz uma referência feita no valor indefinido, como a gente pode ver aqui no código, em hashes ou matriz, e o Perl cria um valor de referência automaticamente. E qual a justificativa disso? Bem, a autovivificação permite que um programador se refira a uma variável estruturada e a subelementos, né, arbitrários dessa variável estruturada, sem declarar expressamente a existência de variável e sua estrutura completa com antecedência. Ou seja, ela ajuda, né, o programador a escrever uma estrutura de variável e sem precisar explicitamente declarar a variável antes. Também faz o código mais legível. E nesse exemplo aqui, se tentarmos incrementar o valor em um array, um vetor que não existe, ele automaticamente traz todos os elementos intermediários, como a gente pode ver. Uma função interessante presente na linguagem Perl é a função split. Nesse exemplo, por meio de uma variável que recebe uma string, em que as palavras da string estão separadas por vírgula, a gente conseguiu criar um vetor que ele recebe a chamada da função split, e nessa chamada dessa função split a gente passa como parâmetros a vírgula, que está separando os elementos dos quais a gente quer entregar ao vetor, junto com essa variável de frutas, esse underline frutas. É bom informar que entre as barras, a gente passa o caractere que a gente quer realizar essa separação. Então, o vetor frutas vai receber 3 elementos, sendo ele manga, abacaxi e acerola. E é bom falar que essa função split pode ser muito útil, porque ela é responsável por separar uma string e colocar em um array. E essa função usa expressões regulares e também funciona com a variável especial que a gente viu anteriormente, que é a $underline. E ela é utilizada dessa forma mesmo. Tipo, se você quiser realizar a separação de uma string com qualquer outro caractere, em vez da vírgula, você tem que formar a parte da chamada dessa função, colocando barra, o caractere que deseja ser o caractere separador, digamos assim, e barra, vírgula, o nome da variável pela qual deseja se separar. Concluindo a apresentação, chegamos à conclusão que a Perl se destaca por suas peculiaridades e especificidades, sendo extremamente eficiente no que ela se propõe a fazer, no que ela foi construída para fazer, no que ela tem como objetivo fazer. Percebe-se suas diversas aplicações, analisando essas especificidades, né? Como possuindo as vantagens como a velocidade, o unlinear, a possibilidade de ser instalado em qualquer SO, e a facilidade de seu aprendizado, né? Sendo uma linguagem altamente expressiva, intuitiva, com código fonte curto, né? E altamente compreensível. Embora também possua suas desvantagens, como já falamos lá atrás, né? Possui seus pontos altos, seus pontos fortes e seus pontos fracos. E através das décadas ela foi se adaptando, conquistou uma comunidade forte, ela se encontra presente em um mercado amplo, em vários setores, com vários que a adotaram, né? Como linguagem principal, sendo a linguagem-chave, né, para vários programadores, e inspiração para várias outras linguagens que, né, vieram através do tempo para, mais especificamente, o desenvolvimento web. E modernamente, mesmo ela não sendo tão popular quanto antes, é impossível ignorar a relevância atual e o histórico, né, a importância histórica dessa linguagem. E fechando aqui por fim, nós temos a bibliografia, todas as fontes que utilizamos, com sites também inclusos, a data de acesso, e é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado.